Olá, galera! Hoje nós estamos aqui com mais uma aula de física na escola de matemática, aula comigo, o professor Oswaldo Santos. E hoje nós vamos trabalhar uma questão de calorimetria. A pergunta fala o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Depois disso vem uma tabela e depois vem a pergunta, né? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Para poder responder essa questão, é necessário a gente analisar tanto os dados dados na tabela, né, quanto os dados do enunciado. Assim, a gente faz a seguinte pergunta, né? Qual foi a quantidade total de energia fornecida por 2,5 gramas? Visto que na tabela ele diz que 2 castanhas equivale a 10 gramas, que equivale a 70 quilocalorias, e ela só usou 2,5 gramas, segundo o enunciado. Assim, 10 gramas está para 70 quilocalorias e 2,5 gramas está para X. Portanto, a gente tem 17,5 quilocalorias utilizadas, né, no total de energia fornecida por 2,5 gramas. Só que, segundo a pergunta, fala que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 50% dessa energia total que a gente encontrou anteriormente, ou seja, metade dela. Por isso é dividido por 2 e a quantidade de calor é igual a 8,75 quilocalorias, o que equivale a 8.750 calorias. Só que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lá no enunciado fala que a massa é 350 gramas e o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Substituindo a quantidade de calor encontrada anteriormente e os dados do enunciado, a gente encontra que a variação de temperatura é a nossa variável e, após fazer as manipulações matemáticas, ela equivale a 25 graus Celsius. Porém, essa ainda não é a resposta, porque ele pede ali a temperatura final do experimento. Dessa forma, a gente sabe que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura a gente encontrou no cálculo anterior e a temperatura inicial era de 20 graus Celsius, como está dado na pergunta. Ao substituir e fazer as manipulações matemáticas, é chegado na resposta de 45 graus Celsius. Portanto, a alternativa da questão é a letra C, 45. E é isso. Fiquem em casa, lave as mãos. Até mais.